As pessoas estão mais conscientes, se conscientizando mais, assim, em, de repente, querer ser doador de órgãos? Olá, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui nesse canal a gente conversa com vários profissionais da saúde para tirar a tua dúvida em relação a vários temas. Hoje a gente vai conversar um tema bastante, como é que eu vou dizer, curioso, né? Muita gente se pergunta como é que funciona isso, que é sobre a doação de órgãos, transplante de órgãos e doação de órgãos, né? Paciente que pode doar ao vivo ou paciente que faleceu e acaba podendo doar os órgãos para quem precisa. Nós vamos conversar aqui com um colega meu de faculdade, Rafael Ramon Rosa. Ele se formou na URGS. Ele fez uma pós-graduação em emergência no Moinhos de Vento, fez uma pós também em intensivismo, né, pela MIB, fez uma pós em preceptoria no Sírio-Libanês, já trabalhou 10 anos na regulação de doação de transplantes, né, doação de órgãos, né, para transplante. Ele ficou na coordenação de 2021 a 2024. Né? Como é que foi essa coordenação? Bom, eu iniciei lá em 2014, na regulação do Estado, né? Comecei trabalhando no SAMU. Estado do Rio Grande do Sul. No Estado do Rio Grande do Sul, né? Um concurso estadual. E aí, no final desse mesmo ano, 2014, como eu já trabalhava em comissão intra-hospitalar de doação de órgãos, né? Quando eu trabalhei lá em Sapucaia do Sul, né? A equipe dos transplantes, da regulação de transplantes, me convidou para trabalhar na Central Estadual de Transplantes, que é o setor, né, do Estado que regula todo o processo, desde a doação de órgãos, né, da notificação da doação, o aceite da família, a legalidade desse processo, até a distribuição dos órgãos. Uhum. Quando a gente tem um aceite familiar, né, para doação, tudo passa pela Central de Regulação do Estado, que vai avaliar se aquela pessoa faleceu naquelas condições, se os critérios para doação estão legais, e a partir disso se gera a lista de receptores e a distribuição para avaliar qual receptor vai ficar com que órgão daquele doador. Então todo esse processo, né, de regulação ocorre no setor do Estado. Foi lá onde eu trabalhei, né, por 10 anos, e nos últimos, de 2021 a 2024, fiz a coordenação da Central Estadual de Transplantes, atingindo, inclusive, em 2023, o maior número de notificações no estado de doação de órgãos, e chegando até atingir 285 doadores no ano, né? Que é um número importante, porque na pandemia a gente reduziu muito os transplantes e as doações pela questão da pandemia, e aí depois a gente começou a recuperar. E o ano passado a gente teve uma queda de novo em função das enchentes no Rio Grande do Sul. Sim, ano passado 2024. 2024. Deixa eu te perguntar algo que não está aqui entre as perguntas que eu ia te fazer, mas já vou te perguntar assim de cara. As pessoas estão mais conscientes, se conscientizando mais, assim, em, de repente, querer ser doador de órgãos, né? Porque tu falou aí que teve um aumento, né? Teve 2023, né, teve um recorde, assim, né, de notificações, assim. As pessoas estão mais conscientes, assim, em deixar escrito em algum lugar que elas querem ser doadoras de órgãos, elas estão doando mais órgãos, isso existe ou não? As pessoas ainda têm algum certo preconceito, alguma coisa assim? Eu acho que tem muitos mitos em relação à doação de órgãos ainda, mas as pessoas são solidárias, né? A gente não pode colocar a culpa quando tem uma negativa familiar nas famílias. Uhum. Normalmente, quando ocorre uma doação de órgãos é quando, né? A doação em falecido. Quando a pessoa sofre um traumatismo craniano, um AVC, tem um tumor do sistema nervoso central, ou teve uma parada cardíaca que foi reanimado, isso pode ocasionar, né? Pode levar à morte cerebral, que é o caso em que as pessoas têm a possibilidade, quando confirma a morte cerebral, a possibilidade da doação de órgãos. Mas para a gente entrevistar essa família que já está sofrendo, muitas vezes por uma tragédia, né, que ocorre, o cara sofreu um acidente ali do filho, do irmão, é uma coisa súbita, vem uma explosão de sentimentos, né, de tristeza. Então,
quem aborda a família para oferecer essa possibilidade tem que ser uma equipe treinada, que vai saber acolher esses sentimentos, saber como funciona o processo de doação, explicar para elas como funciona esse processo. E aí, se as famílias são orientadas, normalmente as famílias doam, as famílias são solidárias. Mas, claro, existem alguns tabus, principalmente no Brasil, em relação à doação, né? Ah, será que aquela pessoa faleceu mesmo na condição para retirar os órgãos? Né? Isso eu ia te perguntar agora, né? Quem é que avalia isso, né? Tá meu pai lá, né? Eu vou bater na madeira. Tá um familiar nosso lá, né? E a gente não quer, né? A gente fica torcendo, mas a gente já ouviu aquilo em filme, que ele ficou lá tanto tempo na UTI e tal. E aí os médicos já disseram que ele não tem mais volta, e aí no filme o paciente, sei lá, 10 anos depois voltou. Despertou lá no filme e tal, né? E aí vive feliz para sempre. Quem é que avalia isso? Entende? Como é que funciona isso? Porque eu vou ser o advogado diabo, tá? Nos filmes, e algumas pessoas falam assim, que daqui a pouco pode ser que o médico tenha alguma coisa, algum interesse com o pessoal de transplante, né? Se conseguir mais transplantes, sei lá, vai ter, sei lá, benefícios e tal, tá? Isso tem gente que fala isso. Né? Então, estou te perguntando, assim, sendo advogado diabo, como é que funciona essa avaliação do paciente antes, se ele está apto a doar o órgão? O processo no Brasil da questão do diagnóstico de morte cerebral e da doação é um dos processos mais seguros do mundo. Né? Ele é feito baseado, como é que é feito? Se a pessoa sofreu um traumatismo craniano, por exemplo, tem um sangramento na cabeça, sofreu um acidente de carro, é feito um diagnóstico feito por 2 médicos diferentes, capacitados, ou é um emergencista, ou é um intensivista, ou é um neurologista, ou um neurocirurgião capacitado, um médico que tenha treinamento. Ele é feita essa avaliação, testes clínicos para identificar que ele não tem mais sinais de tronco cerebral, ou seja, que ele faleceu mesmo naquela condição. Então, é feito por um médico capacitado. Depois de 1 hora no adulto, né, é feito o segundo teste clínico. Sinais de tronco, deixa eu só te explicar. Eu que sou paciente, né, sou leigo, não entendo o que é isso, né? O que é sinais de tronco cerebral? Sinais de lesão. Porque, por exemplo, o paciente pode estar com o coração batendo. Isso. Né? E aí, mesmo assim, ele ter condições de doar os órgãos. Como assim? O paciente está batendo o coração e vem um médico e me diz, olha, o seu familiar ele tem condições de doar os órgãos. Isso. Como é que funciona isso? É cultural, né, que a gente acredite que a pessoa faleceu quando o coração para, né? A gente inclusive vê nos filmes, né, batendo o coração, daí depois dá aquelazinha, e aí para o coração, né? Mas existe uma definição de morte, que é a morte cerebral, que é equivalente à morte, é que quando cessam todas as funções cerebrais. Quando o cérebro morre, é questão de tempo até os órgãos pararem. E a morte cerebral é equivalente à morte. Existem funções básicas no cérebro, que eu falei, o tronco cerebral é o que controla a nossa respiração e movimentos básicos. Quando existe uma lesão cerebral tão grande em que ou não tem mais fluxo sanguíneo cerebral ou atividade elétrica cerebral nessa área fundamental, a pessoa não tem resposta nenhuma, não acorda mais, a pessoa não consegue respirar sozinha, a pessoa não consegue tossir sozinha. Então, tem uma série de sinais que mostram que elas têm sinais de morte. Né? E isso é equivalente à morte. Mas a pessoa está internada numa UTI ou numa emergência, está ligada ao ventilador e os aparelhos estão mantendo os órgãos. Ela não está mais ali. Ela não é mais faleceu. o cérebro que mantém os órgãos. Não é mais o cérebro, são os aparelhos. É um aparelho mantendo o pulmão funcionando, são medicações mantendo o coração batendo. Né? Então, tudo isso faz com que se mantenha, mas é uma questão de tempo, até os demais órgãos pararem. Então, e esse teste é feito então por 2 médicos diferentes, com intervalo de tempo, e um exame cerebral que mostre que não tenha mais nem fluxo cerebral e nem atividade elétrica cerebral. Feito isso por 2 médicos diferentes, mais um exame complementar, se diagnostica a morte. Só a partir daí é que vai uma equipe, depois de conversar com a família que ele foi a óbito nessas condições, é que a equipe vai falar sobre doação de órgãos, sobre a possibilidade da família doar os órgãos nessa condição.
Então isso pressupõe que a família entenda que aquela pessoa faleceu nessa condição. Tá. E qual é a condição do corpo, assim, para que ele possa doar os órgãos, assim? Tem alguma coisa que ele não pode ter, assim, sei lá, levou um tiro? Como é que é, assim? Como é que funciona? Bom, feito o diagnóstico... Tem algo, assim, que contraindique? Tem algumas situações. Então, quando a família aceitou a doação de órgãos, esse doador vai passar, potencial doador, vai passar por uma série de exames, né? Então, é coletado do doador raio-x, é feito raio-x, coletados laboratoriais, sorologias, né? Para ver se ele não tem nenhuma contraindicação que possa impedir. É feita uma conversa com a família, ver se ele... O que contraindica, por exemplo, quando é doador falecido para múltiplos órgãos? Neoplasia, né? Se ele tem um câncer ativo que não foi tratado ou está em quimioterapia, ele não vai poder doar múltiplos órgãos, vai poder doar córneas, por exemplo, mas não vai poder doar coração, pulmão, fígado, rim. Então, neoplasia contraindica no Brasil, por exemplo, AIDS contraindica no Brasil, por exemplo, na África eles já fazem. Pacientes com HIV doam para HIV, AIDS doam, né? Mas no Brasil é contraindicação. O paciente está com uma infecção viral, que não se sabe o que é, contraindica. Tipo então, uma pandemia. Isso. Doenças que possam passar para o receptor, né? E causar uma doença no receptor, seja um câncer transmissível, seja uma doença viral, contraindica a doação. Então a gente ainda vai fazer, mesmo a família aceitando, a gente vai fazer toda uma avaliação para ver quais órgãos ele pode doar. Se ele tiver uma infecção, tem que estar controlada essa infecção, porque senão contraindica também a doação. Inclusive, pode ter doação inclusive de ossos. Então o que o paciente pode doar? Pode doar coração, pulmão, fígado, rins, córneas, pele e ossos. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul agora a gente tem uma equipe sediada na Santa Casa que faz a captação inclusive de ossos, né? Para depois os ortopedistas poderem, vai para um banco de ossos, nosso banco de ossos fica sediado em Passo Fundo, e aí quando o ortopedista quer fazer alguma cirurgia, pede lá para o banco de ossos de Passo Fundo, né? Para poder fazer o seu tratamento, né? A sua cirurgia com ossos. Então, até inclusive foi criado recentemente, o ano passado, que possibilita porque o banco estava, digamos assim, faltando ossos, né? Os dentistas utilizam também para fazer enxertos e procedimentos. Então agora tem uma equipe que quando a família aceita doar ossos, é feita inclusive a captação de ossos. Dentro da ortopedia, né, em traumas muito grandes, assim, existe muito, assim, muito frequentemente a perda de substância óssea, né? E às vezes isso gera, inclusive, leva o paciente à amputação, justamente por perda de substância óssea, né? Então, tendo esse transplante, essa possibilidade de transplante ósseo, né, evitaria, eventualmente, até uma amputação, né? Como é que funciona, assim, a autorização, né? Quem é que pode dar essa autorização? Porque o paciente, afinal de contas, ele pode até ser a favor, né? Ter dito para todo mundo, assim, olha, eu quero ser doador de órgãos, né? Mas falou assim num churrasco ali e tal, e não deixou nada escrito, né? Todo mundo sabia na família que ele queria ser doador de órgãos. E aí a família aceitou e quer que ele seja doador de órgãos, só que ele não escreveu isso em lugar nenhum. Como é que funciona isso? Assim, alguém pode autorizar por ele ou não? Não, ótimo, essa tua pergunta é fundamental. Quem autoriza a doação de órgãos é a família. A autorização legal ela é até 2º grau, a gente chama de linha reta e colateral. O que é isso? Pode doar o cônjuge ou união estável comprovada. Então, eu moro junto, né, com a minha esposa. Se ela faleceu, mas eu não tinha nenhuma declaração, nada, eu vou ter que levar para o juiz para ele autorizar. Comprovar de outros modos, né, que eu era casado com ela, mas eu não tinha uma... Se eu tenho uma união estável comprovada, aí, ou eu sou casado oficialmente, eu apresento a documentação e assino um termo, né, de autorização e já pode autorizar. Se for casado, é só autorizar. Só autorizar. Se for casado, é só autorizar. Se eu tiver uma união estável comprovada, documento do cartório, né? Sim. Se não, em casos que não tem esse parentesco, tem que levar para o juiz para ver se o juiz vai autorizar baseado nessa história. Quem mais pode doar? Irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã.
né? Esses são avô e avó. Esses são um parentesco até Avô segundo e avó grau. também pode, então. Também, que é até segundo grau, né? A partir disso é o tio. Ele só tem o tio de parente, né? Mas só tem ele. Aí o tio, se é o único parentesco que tem o desejo de doar, que ele tinha dito que queria doar, a gente leva o desejo do tio e a declaração para o juiz, para o plantão, para ver se ele autoriza a doação. Isso não demora. Demora algumas horinhas, 3, 4 horinhas, que é no plantão, né? O trâmite legal do processo, porque a gente tem que correr, né? Porque a família está esperando, né? Começa também os órgãos, né? Mesmo fazendo a manutenção do potencial doador, tem uma hora que não, né? Que vai parar todos os órgãos. Então, esse é o parentesco legal. Mas isso que tu falou é fundamental, a gente falar para a nossa família o nosso desejo. Tem também algumas formas de a gente deixar isso registrado, né? No Rio Grande do Sul, na época que eu estava na coordenação, a gente fez um convênio com todos os cartórios e tabelionatos do Rio Grande do Sul. Então, se eu quiser deixar registrado que eu sou favorável à doação, eu vou em qualquer cartório do Rio Grande do Sul e faço um registro de gratuidade com um familiar de contato e que eu sou favorável à doação. Fica uma diretiva antecipada, né? Isso vai ajudar no caso, digamos que a família não sabia que eu era doador, e a Central do Estado tem acesso a essa lista dos tabelionatos e vai poder dizer, olha, ele tinha uma declaração favorável à doação. Então isso tende a facilitar a doação. Eu posso também ir num site que foi criado a partir dessa questão dos tabelionatos, se criou um site, isso foi levado a nível nacional, chamado aedo.org. Eu posso ali também registrar nesse site que eu sou favorável à doação e vai equivaler como se fosse um registro de cartório. Fica bem fácil então, né? Fica Porque bem fácil. tu pode fazer em casa isso. Pode fazer em casa. E inclusive, e uma outra forma é entrar num site chamado do Área Legal, que foi criado pelo desembargador Ricknit, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas esse não tem validade legal, é apenas uma forma de tu poder botar nas redes sociais ou ter um certificado simbólico para tu falar para a família, para teus amigos que tu é favorável à doação. Aí tu pode ir no site do Área Legal, botar teu CPF, teu nome e gera um certificado que tu é favorável à doação. Também é uma forma, mas o principal é a tua... A gente não gosta de falar de morte, né? A gente não fala sobre isso, né? Às vezes parece que vai atrair, mas é muito importante que a gente fale com a família que a gente é favorável à doação. Que se porventura acontecer essa fatalidade, né? É a família que vai decidir por nós, né? Deixa eu te perguntar, antes da gente entrar nas polêmicas, né? Tem perguntas que são polêmicas, né? Então eu tô aqui para polemizar. Antes da gente entrar nas polêmicas, como é que é a logística, assim, tá? Então tá tudo autorizado, tá? A gente tá indo, tá autorizado, o paciente já teve morte cerebral, a gente já conversou com a família já autorizou, a parte legal já foi feita. Como é que funciona a logística? Como é que funciona a partir de que momento a gente pega aquele paciente e leva para retirada de órgãos? Digamos que a gente vai poder, neste paciente, tirar todos os órgãos possíveis, né? Tu já citou aí os órgãos que a gente pode retirar, né? O paciente era elegível, né, para retirada de todos os órgãos. A partir de que momento a gente pode levar ele para o bloco cirúrgico e começar a retirar? E a outra pergunta é, existe algum lugar aqui no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil, né, que consiga no mesmo hospital tirar todos os órgãos ou eventualmente tem que levar ele de um hospital para outro? Como é que funciona essa logística? Muito interessante. Essa logística é fundamental. Normalmente, depois que a família aceitou, é feito esses exames laboratoriais, digamos que foi um paciente jovem de 20 anos que sofreu um traumatismo, evoluiu para morte cerebral, a família aceitou a doação. A partir daí, feito esses exames e todos os órgãos validados para doação, são inseridos esses laboratoriais num sistema nacional, né? E a partir desse sistema nacional se gera a lista de receptores. Então, a Central lá Estadual de Transplantes liga para o primeiro receptor, ficou no Hospital de Clínicas. Aí liga para ele, ó, temos um órgão para esse seu receptor. Aceitamos. Então a equipe do Clínicas de Coração aceitou o coração. Aí ligamos a segunda equipe de pulmão, é da Santa Casa. O primeiro receptor na lista é da Santa Casa. A gente aciona a equipe da Santa Casa. A equipe aí fígado, a terceira equipe
é de uma equipe também, é da equipe da Santa Casa de fígado, aceitou o primeiro receptor. Todos aceitaram, porque era um doador, né, um ótimo doador, aceitaram, não tinha lesão em nenhum órgão. Aí, e rins. Rins, a gente tem uma equipe específica para captação de rim, porque o rim ainda vai passar por 2 compatibilidades antes de a gente saber o receptor. Então a gente normalmente capta os rins antes de saber o receptor, ele fica em preservação, né? Órgãos como coração e pulmão têm que ser retirados e já colocados no receptor em menos tempo. Sim. Coração eu tenho 4 horas. Com prontidão. Todo mundo está em prontidão. Inclusive Coração, o paciente que vai receber. Inclusive o paciente, quando ele é acionado, ele tem que vir o mais rápido para o hospital para ser avaliado ainda, né? Porque é uma cirurgia, ele tem que estar em condições clínicas, né? Ele não pode estar gripado, ele não pode estar com uma infecção. Senão vai o outro da fila. Senão passa para o segundo da fila. E eles já deixam o segundo também avisado normalmente. E aí, por exemplo, coração em 4 horas tem que tirar e tem que estar no receptor. Pulmão no máximo 6 horas. Fígado de 8 a 12 horas. Eu tenho entre tirar do doador e colocar no receptor em preservação. Então. Uma correria. O rim é o que pode ficar mais tempo em preservação. Ele fica ali em preservação com gelo, com solução de preservação até 30 horas. Porque ele passa por essas compatibilidades e aí eu tenho um pouco mais de tempo até colocar no receptor. Mas aí acionou a equipe, normalmente a gente faz a captação no hospital de origem do doador. Se ele estiver lá em Uruguaiana, as equipes, a Central organiza uma logística, pega um avião aqui em Porto Alegre, desce em Uruguaiana, todas as equipes junto, uma equipe de cada hospital chega lá na hora, e aí eles vão se organizar. O primeiro que sai é o coração, em seguida o pulmão, né? Hoje é tudo meio concomitante, o fígado e por último o rim, que tem mais tempo. Então, aí normalmente a equipe capta o coração e já volta. Pega aquele avião, às vezes eles esperam só o pulmão, às vezes não dá tempo nem de esperar o pulmão e a gente tem que voltar com a equipe do coração e mandar um outro avião, o avião voltar para pegar o resto da equipe. E já teve momentos, dependendo da cidade, que a equipe voltou de avião e a outra equipe teve que voltar de carro. E tinha um pouco mais de tempo, porque depende da logística, de ter disponibilidade. Já teve equipe que voltou de avião e outra voltou de helicóptero. Então, a gente faz toda uma logística, né? Agora, por exemplo, no período que teve a enchente, a gente utilizou muito os helicópteros que estavam dando apoio, né? Para fazer toda essa questão, né, de suprimento. Como as estradas estavam fechadas, a gente pegava o helicóptero ali no Regimento Osório, dos bombeiros, levava eles até a base aérea de Canoas, de lá pegava um avião, ia fazer a captação e retornava e levava o órgão, às vezes, para Caxias, para Passo Fundo, para as regiões que estavam fazendo o transplante. Então essa logística, sempre todos os órgãos podem ser captados no local de origem. Tendo um bloco cirúrgico, né, precisa de um anestesista em geral, e um bloco cirúrgico com mínimas condições, inclusive às vezes a equipe leva o material já, né? Caso falte no hospital. A equipe da cirurgia geral do hospital. A equipe de transplantes às vezes leva material, leva as pinças, leva o material, leva gelo, leva as caixas térmicas para fazer a retirada em local. É difícil que a gente tenha que transferir. Mas quem faz a retirada são as equipes transplantadoras. Ah, não é o cirurgião geral do hospital. Não. Tá. Às vezes, por exemplo, quando tem só uma doação de rins, por exemplo, os outros órgãos não foram validados para doação, às vezes vai um cirurgião da equipe transplantadora, né, ou da equipe de retirada do estado, e ele pede um auxiliar, às vezes, do hospital que está lá no hospital para auxiliar. Né? Mas, normalmente, quem retira os órgãos é a equipe transplantadora, ou da equipe que já transplantadora daquele receptor que está esperando, ou da equipe de órgãos abdominais de rim, né? Que é uma equipe do estado que só faz retirada de rins, né? Então não é a equipe que está no hospital lá. Não é a uma equipe que está em plantão. Que está de plantão, que tem a expertise, né? De fazer a retirada com a capacitação, né? Para manter o órgão... Para manter o órgão nas melhores condições, né? Ser retirado para poder implantar no seu receptor. Né? Tá. E tem alguma contraindicação? Assim, quais são as contraindicações para a doação de órgão? Basicamente é isso. Se ele tem um câncer que possa passar para o receptor, é contraindicação.
aqui no Brasil se ele tem HIV, se ele tem uma outra doença que é HTLV também contraindica, se ele tem uma infecção viral, né? Se ele tem uma infecção bacteriana que não está controlada, uma sepse, que a gente chama de sepse, né? Se tiver uma sepse não controlada, aí contraindica. Sim, mas se tiver uma infecção menor, dor de garganta, se tava com uma infecção de garganta, assim, chega o familiar, ele tava com uma dor de garganta, tava tomando amoxiclavulanato, por exemplo. Se ele está com a infecção controlada, ele pode ser doador. Provavelmente o receptor vai usar um antibiótico que o doador estava usando para prevenir, porque o receptor ele recebe uma série de imunossupressores, né, medicações, para não rejeitar o órgão que vai receber. Então, o doador não pode estar com uma infecção não controlada, nem uma infecção que se desconheça, porque senão vai passar para o receptor e aí vai falhar o transplante, né? A gente quer que o transplante dê certo. Então, quando se pensa na doação e no transplante, o objetivo é que se faça com segurança, eficácia e com o mínimo risco para o receptor. Risco sempre vai ter, porque é uma cirurgia, né? Mas a gente vai tentar fazer sempre com maior segurança e qualidade desse processo para beneficiar o receptor. Sim. Eventualmente até exame de sangue é feito, imagino. Né? Sim. A gente pega um hemograma, um PCR, um VSG. Isso. Não sei se pensa numa infecção no doador, eles devem fazer esse tipo de exame. Exato. Né? Não, é feito uma série de laboratórios, avaliação renal, avaliação hepática, ver se não tem hepatites, né? HIV, ele não sabia que tinha alguma doença. Exato. Às vezes a gente identifica, a família aceita a doação, mas por algum motivo nas sorologias ele não pode ser. HIV, por exemplo. Exato. Não sabia que tinha até então. Inclusive teve né, já que tu estava falando em polêmicas, a gente teve um episódio no Rio de Janeiro em que o laboratório não processou as amostras e eles, o laboratório, tem inclusive uma investigação criminal, ele não fez a investigação, não fez o exame laboratorial, deu como resultado como negativo e eles transplantaram alguns pacientes. E o doador tinha HIV e alguns receptores faleceram. E aí foi investigado que o laboratório tinha problemas sérios. Não tinha alvará, não tinha nem processado as amostras. Eles mandaram o exame de sangue do doador para outro laboratório, para a Fiocruz e para o Hemorrio, e deu amostra positiva. Seria uma contraindicação para a doação. Inclusive eles aí suspenderam as atividades do laboratório, o Sistema Nacional fez uma orientação para todos os estados de checagem para conferir os alvarás dos laboratórios, utilizar laboratórios dos hospitais, né? A gente enviou lá no São Lucas, que é onde a minha região, né? A Organização de Procura de Órgãos 2, que é onde eu trabalho, né? Ela fica responsável por 26 hospitais da região metropolitana aqui, Viamão, pega o Ernesto Dornelles aqui, tem o Moinhos de Vento, o Hospital de Viamão, o Hospital de Tramandaí, Torres, Capão da Canoa. A gente auxilia nesse processo de diagnóstico de morte cefálica e quando a família aceita a doação, a gente coleta laboratoriais lá e traz aqui para o Hospital São Lucas da PUC. E aí faz toda essa sorologia, bateria de exames para garantir a segurança e garantir que não tem uma contraindicação. Então, se tem uma contraindicação absoluta, ele não pode ser doador. A gente agradece a família, né? Mas ele não vai para doação. Perfeito. E tem algum tipo de religião, alguma coisa assim que não deixa, né? E aí como é que funciona? Assim, né? Se o doador é perfeito para doar para vários órgãos, só que a religião não permite. Como é que funciona assim, Essa é uma das questões dos mitos da doação, né? Essa nem é das polêmicas ainda. Essa não é das polêmicas. Não, vai vir mais. A questão da religião é interessante, porque às vezes quando a família nega por religião, né, às vezes tem alguma outra coisa ou desconhecimento da própria religião. A gente já fez reunião com os principais entes religiosos, representantes das religiões, e nenhuma é contrário à doação. Todos são favoráveis. Às vezes, inclusive, quando a família está em dúvida, a gente traz o pastor da igreja, o padre, para tirar essa dúvida, né? Porque a maioria das religiões, na sua totalidade, nenhuma diz que é contrária. Até que a gente tem dúvida, mas testemunha de Jeová não aceita receber sangue. Ele realmente não aceita receber sangue, mas ele aceita doar os órgãos
se a pessoa falecer para outra pessoa. Né? Ele não aceita receber órgão e receber doação nele, mas ele aceita esse caso. Já tivemos casos de testemunha de Jeová que faleceu na condição de morte, né, cerebral, e a família autorizou a doação. Eles não aceitariam receber, então? Não aceitariam receber, mas aceitam doar. Então, todas as religiões são favoráveis à doação de órgãos. Entende isso como um ato de solidariedade, um ato que vai beneficiar o próximo, né? É um ato de amor, né? O ato de tu poder doar os órgãos de alguém, de um ente querido, eu acho que não tem ato maior de solidariedade. E tem algum benefício de eu ser doador, além desse que tu acabou de comentar, né? Porque, claro, o paciente, a gente imagina, assim, né? Não vamos entrar na parte espiritual da coisa, mas o paciente já faleceu, né? Ele não vai ter nenhum benefício, né? Mas tem algum benefício, assim, para a família, alguma coisa, ou não? Mais o benefício é esse... Quando as famílias que doam, normalmente fazem um luto menos complicado. Porque a gente vê que todas as famílias que doaram, e até aquelas que não doaram, quando passa um tempo, diz, acho que eu deveria ter doado os órgãos dessa pessoa. Eles se sentem, fazem um luto menos complicado. Vem um sentido na morte daquela pessoa, ressignificando a morte, né, podendo ajudar outras pessoas. Então, o maior benefício que eu vejo é para as próprias famílias essa idoneidade, né? É um ato que, como é um ato idôneo, a gente não existe troca, né? Não existe barganha. Às vezes a gente vai conversar com a família, eu tenho um primo que ele está precisando de um órgão, ele está na lista de transplantes. Eu aceito doar do meu pai, esse que faleceu, se eu puder doar para o meu primo. Vocês aceitam? Nessa condição a gente vai ter que dizer não. A gente agradece, mas não é assim que funciona o processo. É um ato idôneo. Se a gente doar para um que está antes na lista dele, o teu primo vai ficar mais próximo de receber um órgão. Ou ele pode ser que seja compatível ou não, né? Porque tem questões de compatibilidade também. Então, não tem assim um benefício, um ganho secundário da pessoa que doa. O que tem de vantagem? Quando é um ato violento, que a pessoa sofreu um acidente de trânsito, um acidente violento, tomou um tiro, né, caiu do telhado, eles têm que ir para o ML, Instituto Médico Legal, isso demora algumas horas. O paciente que é doador de órgãos, isso está na lei, ele tem prioridade para a avaliação do corpo no ML. Então, a gente avisa o ML e ele sim, passa na frente na hora da avaliação para fazer o atestado de óbito no IML. Então, a família tende a receber o corpo antes para fazer o sepultamento, né? Então, essa é o benefício que a família tem. Mas o maior benefício é a questão da solidariedade. Essa é uma das perguntas que eu ia te fazer das polêmicas, né? Como é que funciona essa lista, né? E aí eu te perguntar se tem como furar a fila, né? O pessoal, fulano furou a fila, né? Um famoso lá recebeu um órgão, né? E ele, certamente, ele furou a fila, porque ele logo recebeu um coração. Sim. Né? A gente já ouviu falar em... Sim. Né? E aí, como é que funciona a lista e essa coisa de furar a fila? Isso é muito interessante. A gente teve o caso do Faustão, né, que aconteceu e que gerou muita dúvida, muita polêmica, né? Como funciona? Por isso que a gente não fala em fila, a gente fala em lista. Porque eu estou há 3 anos na fila e agora entrou um outro paciente na minha frente e já conseguiu o órgão. Como funciona? Os critérios para a seleção, eles envolvem, além de tempo em lista, eles envolvem gravidade do caso, tipo sanguíneo, tamanho do órgão. Então, por exemplo, já que a gente falou na questão do Faustão, quando o paciente está muito grave, ele realmente sobe na lista, porque se ele não fizer o transplante, ele morre. Aí não adianta ter uma lista. Então tem critérios como uso de medicação para manter a pressão, internação em UTI, ventilação mecânica. Se ele passa a ficar muito grave a ponto de ter um choque que vai matar ele mais rápido, ele sobe na lista, que foi o caso do Faustão. Que ele teve um critério, né, que elevou ele na lista. Né? Mas mesmo o pessoal não divulga também que em torno de 70 pessoas, na época que ele teve, receberam um coração em menos de 30 dias.
Mas claro, como são pessoas que não são famosas, não se divulga. Mas quando o paciente entra em priorização de coração, ele praticamente fica entre primeiro e segundo da lista. Então o próximo coração, se tiver o tipo sanguíneo dele e se tiver o tamanho compatível, é ele que vai receber. Né? Então existe uma lista, mas tem um critério, por exemplo, para o fígado, tem um critério chamado MELD, né? E para as crianças tem PELD. As crianças ganham também no fígado mais uma pontuação que faz elas subirem na lista. Então, normalmente, as crianças vão sair no fígado antes dos adultos. Para a questão dos rins também. Então, essa pontuação envolve essa gravidade. Então, o paciente mais grave vai sair na lista antes do paciente que é menos grave. Mas sim, é respeitada a lista, a compatibilidade, é um sistema informatizado que gera a lista de receptores. Então, no Brasil não tem como furar a fila. É respeitada e controlada. Cada estado tem uma central estadual de transplantes que controla e regula essa lista de receptores. Né? Isso aí vem de encontro com uma outra questão. A questão de tráfico de órgãos. O processo é tão organizado e controlado com equipes profissionalizadas para fazer esse transplante, que tem uma experiência, com um nível de controle tão grande, que no Brasil não tem como ter tráfico de órgãos. A gente vê, às vezes, tem uma série de Netflix... Tem filme, né? Filme, né? Que as pessoas... Né? Roubou os órgãos, acordou sem os órgãos, né? Acordou, foi colocado... O processo de transplante é um processo muito complexo, que vai desde a logística, avaliação, exames, lista de receptores, equipes especializadas e autorizadas, tempo para levar o órgão, acondicionamento do órgão. Não adianta eu te roubar o órgão agora se eu não tenho como colocar em alguém em questão tempo de horas. E tem que ter alguém profissional para inserir o órgão. Vai ser na beira de uma praia que tem que ter uma logística. Tem que estar um hospital, tem que ter uma logística de captação, tem que ter o profissional adequado que saiba captar, tem que acondicionar ele. Então, tem que ter uma equipe que vai transplantar, tem que usar os imunossupressores para não rejeitar o órgão. Então, é uma logística tão complexa, desde o início da doação, do diagnóstico, até o transplante, que não tem como ter tráfico de órgãos no Brasil. Isso depende muito do roteirista, né? Se o roteirista for bom, ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito de fazer isso tudo funcionar muito bem, né? Por falar em filme, eu vou te fazer a última pergunta, então, para a gente encaminhar para o final. Existe um filme, tá? Eu não sei se você já assistiu, mas o filme é muito bonito, né? Que se chama Seven Pounds, que é 7 vidas. Não sei se você já viu esse filme. Acho que não vi. É um filme com Will Smith. Ele é tipo um jornalista, assim, né? E ele, durante o filme todo, ele escolhe, né, pessoas para quem a gente não sabe disso. Vou dar um spoiler aqui, tá? Por favor, esse filme é antigo, né? Quem não viu, veja, né? E vai ter spoiler, né? Então, assim, ele é um filme que ele escolhe durante o filme inteiro, né? A gente não sabe disso, mas ele está escolhendo as pessoas para quem ele vai doar os órgãos. Então ele vai observando as pessoas, né, as pessoas que ele não só precisam dos órgãos, mas ele sabe que são pessoas boas, justas, corretas, humildes, entende? Ele vai escolhendo, inclusive ele testa elas, né? Ele liga assim e xinga os caras que estão pau no culto, é isso, aí não sei o que, e o cara, olha senhor, me desculpa, não sei o que eu fiz pro senhor e tal. Ele realmente faz testes nas pessoas para ver se as pessoas merecem receber os órgãos dele, né? Chama-se 7 vidas, 7 pounds. Então, e no final do filme, né, ele acaba se suicidando, ele morre, né? E aí ele deixa um advogado, que é um amigo dele, preparado, né? Olha, ele liga para ele, vai acontecer agora, pode acionar a papelada. Vai lá e se mata. E aí todos os órgãos do corpo dele, inclusive córnea, tudo, né, é tudo doado, né? Coração, tudo, né? Tudo doado para as pessoas, para quem ele apontou o dedo, deixou tudo escrito isso. É possível isso? Apontar o dedo e assim, eu quero doar meus órgãos para o fulano. E aí me mato. Entende? Que nem no filme. Isso existe ou não tem como fazer? Não, isso não existe. Porque existe justamente, como eu falei, uma lista de espera
e uma lista Mesmo de que eu faça uma compatibilidade. declaração Mesmo dizendo... mesmo E se eu que fizer uma faça declaração dizendo assim, olha, eu quero doar para eles, tá? Eles são beneficiários, eles podem se beneficiar disso. Se não for para eles, eu não quero doar para ninguém. Se eu for egoísta, assim, entendeu? Sim. Se tu for egoísta e definir dessa modo, tu não vai poder ser doador no Brasil. Entendi. Porque a gente é favorável à doação e tu vai dizer que é favorável, mas tu não vai poder escolher a pessoa que vai receber esse órgão. Perfeito. Porque existe uma lista, existe compatibilidade, né? Indiretamente, essas pessoas que estão na lista podem se beneficiar, porque outras pessoas que estão antes na lista ou que estão mais compatíveis ou mais graves na lista, a lista vai vão andar. receber, a lista vai andar, né? Mas a gente não pode condicionar essa barganha a... Uma outra coisa que tu tocaste que é muito importante nessa questão de eu quero escolher, tem pessoas que querem dizer assim, eu aceito doar, mas depois eu quero saber para quem ele doou, depois Isso, eu quero me encontrar com quem recebeu Eu o ia te coração. perguntar isso agora e seria a última pergunta sobre doador vivo. Né? Pode doador vivo? O que o doador vivo pode fazer? E existe isso de eu me encontrar para quem eu doei? Isso. Né? Claro, coração não, né? Mas existem alguns órgãos que a gente pode doar sendo doador vivo. Isso. Né? Rim, fígado. Isso. São duas questões diferentes, né? Sim. A questão do doador em vivo, eu posso doar um rim em vivo para o meu filho, até doador em vivo é até o 4º grau que pode autorizar a doação, faz os exames de compatibilidade, né? O meu filho está precisando de um rim, eu sou compatível, eu posso doar um rim para ele em vivo. Normalmente envolve o parentesco, né? O doador em vivo, normalmente a compatibilidade é para um parente, né? Por causa da compatibilidade? Por causa da compatibilidade. Não tem nada a ver com a parte legal. Não é, a parte legal é até o 4º grau. Caso não tenha esse parentesco, teria que ir para o juiz para justificar o porquê que eu estou doando para alguém, para não vincular isso, ganho financeiro. Entendi. Ou, eu quero vender um rim, eu não posso vender um rim para ti. Tu tem dinheiro, tu é rico, então tu pega meu rim e eu te pago. Vou doar para um amigo, daqui a pouco começa a aparecer dinheiro para mim. Então assim, isso não pode. Então por isso que é o parentesco até o 4º grau. Então tem que se comprovar a necessidade sem vínculo financeiro, sem um interesse secundário. Eu vou estar doando para ele porque eu tenho interesse secundário. Não pode. Entendi. Né? Mas a questão, quando é um doador falecido, em que a família doa os órgãos, mas quer conhecer o receptor, não se recomenda. Não é favorável. Eu vou conhecer quem eu dei o coração do meu filho, porque ele vai continuar batendo. Justamente porque às vezes o doador pode não ser uma pessoa idônea, né? Porque às vezes, o doador às vezes quer seguir sua vida, o receptor quer seguir sua vida. E às vezes, eu doei os órgãos, eu doei o coração pro teu irmão aí. Tu tem que me beneficiar de alguma forma agora. Ou cria um vínculo afetivo que a pessoa, receptor não quer ter, né? Quer seguir a vida deles, né? Entendi. Ou o próprio receptor, né? Eu recebi daquela pessoa, mas aquela pessoa não era tão idônea quando eu pensava, né? Aquela pessoa faleceu na condição, mas a pessoa, por exemplo, era um bandido. Sim. E aí diz, agora eu tenho um coração, será que eu vou virar bandido também? Por ter um coração de uma pessoa que não tinha um bom caráter? Então, por todas essas questões, não se recomenda. O que a central do Estado normalmente faz? Quando a família doa, depois, em até 30 dias, a psicóloga lá da central manda uma carta agradecendo a família e dizendo que ele doou os órgãos para uma pessoa masculina ou feminina de 46 anos, de 30 anos, né? E doou tais e tais órgãos. Isso é o que é comunicado. Para não ter esse contato. É claro que hoje com as redes sociais, né? Morreu alguém aqui, né? Num tiroteio, né? E aí outra pessoa recebeu um coração agora. Receber... no mesmo dia em que, né? Nos dias seguintes em que aconteceu um paciente jovem, então às vezes as pessoas se encontram. Fazem associação e às vezes até buscam nas redes sociais, né? Mas é uma questão que legalmente não é recomendada. Não é proibitivo. Não é proibitivo. Se quiser ir, vai. Sim, é por tua conta, né? Mas sabendo que não, né, eticamente não é recomendado e nem estimulado isso, né? Por todas essas questões que eu falei. Tá certo. Bom, tiramos todas as dúvidas aqui sobre doação de órgãos, transplante de órgãos. Sensacional a conversa. Conversei aqui te agradeço muito, Rafael, meu colega de faculdade, Rafael Ramon Rosa, né, trabalha
bastante com isso, né? Não sei se tu queria falar mais alguma coisa. Não, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente conseguir conversar um pouquinho para Esclarecer, né? Esclarecer essas dúvidas. Isso é bastante importante esse tema. E esses mitos em relação à doação, né? Dizer que a Organização de Procura de Órgãos 2 fica sediada lá no Hospital São Lucas da PUC e fica à disposição, tem uma equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana, para dar suporte para diagnóstico de morte cerebral, auxiliar na entrevista das famílias, né? E retirar essas dúvidas em relação à doação ou no seu hospital em que precisa de alguma capacitação, algum treinamento, né? Inclusive para a sociedade, a gente dá esse suporte para tirar essas dúvidas aí e auxiliar para que a gente consiga aumentar as doações, aumentar os transplantes e mudar as vidas das pessoas que se encontram em lista de espera, né? Hoje a gente tem quase 3.000 pessoas no Rio Grande do Sul esperando um órgão, né? Bastante. E a gente pode mudar a vida delas se a gente fizer esse ato da doação. Então, as últimas palavras fale com a sua família, seja um doador de órgãos. Tá certo, bastante organizado, né, essa parte aí, gostei bastante dessa conversa, né, tirou muitas dúvidas minhas, né, mesmo sendo médico a gente não sabe de tudo isso, né. E aqui ficou mais um episódio do canal Paciente. A gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, né, e minha também, né, porque eu sou médico, mas eu também sou paciente. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima.